Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como será o trabalho de Odair Hellmann no Fluminense, o único dos grandes a vencer na primeira rodada do Carioca? E o Fred, vem ou não vem? São assuntos desse vídeo, eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo, inscreva-se no canal, ok? E vamos juntos! Muita gente me pergunta como será o Odair Hellmann agora no Fluminense, depois de 1 ano e 10 meses no comando do Inter, o seu primeiro contato, né, com um emprego profissional como treinador, ele que foi por muito tempo auxiliar, foi jogador inclusive do Fluminense e hoje assume esse desafio aí no futebol carioca. Estilo de jogo, como que o Fluminense vai jogar, bom, isso vai depender muito do que ele tiver em mãos, das características dos jogadores que ele vai ter. A gente pôde ver uma primeira amostragem, mas ainda muito incipiente. Não dá pra gente ter muita noção, primeiro por se tratar de um primeiro jogo, né? E depois que não tem nada a ver com o time titular do Fluminense que a gente vai ver nos próximos tempos aí. Ele tinha muitos desfalques, não pôde contar por vários motivos, com jogadores inclusive que recém foram contratados, o caso do Henrique, que veio do Cruzeiro, do Egídio, que também veio do Cruzeiro, né, recém-anunciado. Já deu pra ver o Hudson, né, e a qualidade que ele tem. Um jogador que no São Paulo oscilou muito, mas muito por conta do contexto do clube, né? Eu não tenho dúvidas de que o Hudson, pela liderança que tem, pela qualidade, ele vai deitar no Fluminense. Não tenho dúvida nenhuma disso, qualidade a gente sabe que ele tem. O Hudson, quando foi para o Cruzeiro, inclusive foi campeão. Aí volta para o São Paulo e de novo naufraga, mas não por culpa dele, na minha opinião, por culpa de todo o sistema. E os moleques do São Paulo estavam num grande momento também, ele acabou indo para o banco de reservas, quando foi utilizado na lateral e até foi bem, ele pode fazer mais de uma função, disse que não queria jogar muito por ali, enfim. No Fluminense eu acho que ele vai render demais, assim como o Henrique, assim como o Egídio. Muita gente fala mal do Egídio, o Egídio é multicampeão, eu não acho que ele seja um craque da posição, mas também não acho que ele seja tão sofrível como muitos comentam que ele seja. É um cara que por onde passou, venceu, conquistou títulos. É muito difícil você contratar laterais de qualidade hoje no futebol brasileiro. Claro que o Caio Henrique, que está saindo do Fluminense, está disputando o pré-olímpico com a seleção e está indo para o Grêmio, é mais jogador, é mais promissor, inclusive, que o Egídio. Mas o Egídio tem experiência, é um cara experimentado, liderança. Eu vejo muita preocupação de muitos torcedores do Fluminense de que o time pode estar envelhecendo. E eu acho que essa é uma preocupação consciente, interessante. Porque você não pode também transformar, mesmo com jogadores experientes, com boas lideranças, como o caso do Nenê, do Hudson, do Egídio, em um time pesado, em um time com pouca mobilidade. Quando a gente viu o Ganso e o Nenê entrando nos jogos no ano passado, a gente viu que os dois eles se sobrepunham, eles não conseguiam... Quando o Nenê, por exemplo, jogava sozinho, a coisa acontecia um pouco melhor. Porque o Ganso, eu não vi o Ganso ainda nem no Fluminense, alguns lampejos no São Paulo, um pouco mais atrás, o Ganso ainda voltar a ser aquele jogador. Em algum passe, em alguma assistência, ele pode desequilibrar, a gente sabe disso, mas eu hoje, se você me perguntasse, eu escalaria o Nenê. Apesar da idade, acho que ele é um jogador muito mais dinâmico, apesar da idade mais avançada, mas pela qualidade que tem, se você for escolher um dos dois, para mim o titular seria o Nenê. Mas tem mais gente para entrar nesse time, tem esse Pacheco aí da seleção peruana, que começou bem aí o pré-olímpico, né? A torcida gostou, é um jogador que pode ser utilizado. O Odair é o seguinte, gente, o Odair teve um grande momento no Inter, quando ele teve peças muito interessantes para montar um sistema, especialmente com volantes muito móveis, que é o caso daqui a pouco do Hudson e do Henrique. Eu não digo móveis, né, mas técnicos, que podem dar uma saída de bola um pouco melhor. Tem que cuidar para esse meio campo não ficar muito pesado. Quando o Odair teve, num grande momento, o Rodrigo Lindoso com o Edenilson e o Patrick, esse tripé, o famoso tripé de volantes, com uma intensa movimentação, a coisa aconteceu. Foi um dos grandes momentos do ano do Internacional, inclusive chegando à final da Copa do Brasil. E aí depois acabou, como a gente sempre fala, parando para um time que estava melhor, que estava num grande momento, muito bem treinado pelo Thiago Nunes. Mas foi o grande momento do Inter, até aquelas quartas de final da Libertadores com o Flamengo, a defesa muito boa até aquele momento. O Fluminense tem o Matheus Ferraz, que a gente já conhece, tem o Lucas Claro,
Tem o Nino, que está na seleção olímpica também, tem jogadores para serem testados ali, o Muriel também daqui a pouco vai entrar, foi muito bem na temporada passada, o irmão do Alisson, mas é um goleiro que se afirmou realmente no Fluminense, acho que pode fazer uma boa temporada novamente. E o Odair, quando ele arrumou a defesa no Inter, eu acho que ele pode fazer o mesmo no Fluminense. E aí talvez alguns torcedores tenham mais rejeição a esse termo, né? De se preocupar muito com a parte defensiva. A gente está vivendo um momento no futebol brasileiro, até para o vizinho aí, para o rival do Fluminense, o Flamengo, de que a coisa tem que ser para frente e tal. Você precisa ter peças para isso. Então por isso que eu falei, vai depender muito de como o Odair Hellmann vai montar esse time e do adversário que ele vai ter também. Quando você joga contra a Cabo Friense, é natural que o adversário ele se resguarde um pouco mais. Então você tem digamos, a necessidade até de propor o jogo, de ser um pouco mais proponente, de ser mais ofensivo. Quando o Fluminense enfrentar o Flamengo, por exemplo, só para dar um exemplo, dentro do estadual, vai ser um pouco mais difícil você sair para o jogo. E não estou dizendo nem que ficar vai ser solução, mas conhecendo o Odair, eu acho que ele vai ser um pouco mais cauteloso. O que a gente viu do Odair no Inter, por exemplo? Uma preocupação que muitos técnicos têm com o seu emprego. Então, ele foi muito criticado por, em vários momentos, o jogo tá 0-0 e chegar no finalzinho, o jogo ser fora de casa, ele começar a recuar o time para segurar o resultado. Ou depois que fazia 1-0, mesmo jogando em casa, botava mais um volante, segurava o resultado. Não era isso que o torcedor queria, não é isso que o torcedor do Fluminense quer. Mas eu não sei se isso será uma prática dele. Se ele tiver respaldo da direção, se as coisas continuarem a acontecer. Por isso uma vitória na estreia é tão importante, porque dá um pouco de fôlego, né? Começou bem, tudo bem, não tinha todo mundo à disposição, aos poucos ele vai botando os caras no time, vai desenvolvendo a sua metodologia, a coisa vai acontecendo. O resultado sempre vai dar uma paciência maior, né, pro técnico em relação à torcida, à imprensa e tudo mais. Então eu acho que vai depender muito da característica do jogo que ele vai ter. Notadamente, historicamente, eu só tenho o trabalho do Inter para me basear em relação ao Odair, ele é sim um treinador um pouco mais cauteloso, mais resguardado. Mas também acho que ele pode variar repertório, de novo, dependendo do que ele tiver nas mãos. A situação do Fred, que está resolvendo a sua rescisão contratual lá com o Cruzeiro, muita gente já estava especulando o Fred no Fluminense desde o ano passado, né? De que, dependendo do que fosse acontecer com o Cruzeiro, ou até mesmo se o Cruzeiro permanecesse na Série A, que o Fred encerraria sua carreira, nem sei se é esse o objetivo dele, mas ele já está caminhando para isso, no Fluminense, onde ele é ídolo, né? Onde ele construiu campeonatos, salvou do rebaixamento, depois ganhou o brasileiro, enfim, ele foi artilheiro, uma penca de anos aí. O Fred rendeu muito pro Fluminense há uma década. E esse talvez seja o problema. Eu respeito muito a trajetória do Fred, especialmente no futebol brasileiro. Acho que ele é um cara que, por vezes criticado na seleção, quando teve aqui sempre sobrou, sempre fez gols. Nos últimos anos até a coisa baixou um pouco, né, e tal. E eu acho que ele indo para o Fluminense, tá tudo bem, né? A relação Fred-torcida vai ser maravilhosa, ele vai acabar jogando, vai se soltar, vai estar num ambiente onde as pessoas gostam dele. Eu só tenho medo de duas coisas, que na verdade elas se complementam. De que o Fred venha junto nessa leva de jogadores muito rodados, muito experientes e não se dê valor aos jovens do grupo. E aí você tem uma média de idade um pouco avançada para o que o Fluminense precisa. E também que o Fred barre o avanço, né, a ascensão de alguns garotos, como por exemplo o Evanilson, que é um centroavante que eu vi no Brasileiro Sub-20 do ano passado arrebentar e que imediatamente foi alçado ao time profissional, e a gente já viu que ele é do ramo. Ele é um cara que não dá para comparar com a história do Fred e tudo mais, mas eu acho que ele pode render muito ainda esse ano. Pode ser um ano em que ele desabroche, pode realmente fazer gols, enfim, e pode se destacar pelo Flu. E talvez com o Fred ali, isso demore um pouco mais a acontecer. É o meu único receio. No mais, espero o Papito, né? Como eu falei no título, o Papito é como carinhosamente, né, o Odair é chamado pelos colegas, pelos jogadores, no meio do futebol. É um cara muito bem relacionado, um cara que tem gestão de grupo, é um cara que cativou o torcedor do Inter e o grupo de jogadores do Inter, e por isso ficou tanto tempo lá. Mesmo o Inter sem ganhar títulos, ele tinha a confiança do elenco. E isso vai ser fundamental para que ele, nesse seu segundo experimento como treinador de futebol, tenha êxito. E eu torço por isso. Comentem aqui embaixo o que vocês esperam de Odair no Fluminense, inscreva-se no canal e até a próxima. Tchau!